Salma revela a Samantha que Ângela está grávida de Álvaro. Álvaro avista Ângela saindo do consultório da ginecologista. Clarinha luta para pegar o copo de suco e Dário a motiva a persistir, assegurando que ela é capaz. Com determinação, Clarinha finalmente consegue pegar o copo e beber o suco sozinha, mas logo depois o deixa cair. Dário a tranquiliza, dizendo que não há problema. Samantha revela a Oscar que Ângela está grávida de Álvaro e acredita que foi por isso que ela terminou com Leonardo. Samantha sugere que com o bebê, Ângela pode conseguir o que quiser em troca de não fazer um escândalo. Ela está certa de que Ângela tinha tudo planejado, mas não pode permitir que ela tenha um filho de Álvaro. Oscar questiona o que Samantha pode fazer se Ângela já está grávida e ela afirma que fará o possível para que essa criança não nasça. Desconfiado, Álvaro pergunta o que Ângela estava fazendo no consultório da doutora Josefina. Ângela pede que ele a deixe em paz e não se intrometa em seus assuntos. Álvaro toma o exame das mãos de Ângela e descobre que ela está grávida. Ele a segue pelos corredores e a abraça emocionado com a ideia de ter um filho com ela. Ângela o empurra e pergunta se ele não se importa que Samantha os veja. Para Álvaro, nada é mais importante do que saber que Ângela vai trazer ao mundo um filho fruto do amor deles. Ele está disposto a dar muito amor e sonha em um dia formar uma família com Ângela e o bebê. Ângela deixa claro que isso nunca vai acontecer, mas Álvaro promete que eles acabarão juntos. Leonardo se aproxima, parabenizando Álvaro pelo filho que está a caminho e lamentando que Ângela tenha que compartilhar o amor de sua vida com a esposa de Álvaro. Com sarcasmo, Leonardo diz que aparentemente nenhum dos dois é ciumento. Álvaro proíbe Leonardo de incomodar Ângela, que dispensa a defesa de Álvaro. Leonardo declara que Ângela e Álvaro foram feitos um para o outro, mencionando a falsidade e a baixeza que têm em comum. Quando Leonardo se afasta, Álvaro comenta que Leonardo não entende o que é amor verdadeiro, mas Ângela responde que o único que não sabe amar é Álvaro, chamando-o de idiota. Ângela corre atrás de Leonardo, enquanto Álvaro sorri, emocionado por ser pai. Samantha acredita que Álvaro pode convencer Ângela a não ter o filho, afirmando que essa criança será um estorvo para ele. Oscar sugere que Samantha fale com Álvaro primeiro para saber o que ele pensa sobre tudo isso e que ela abandone qualquer ideia de fazer mal ao bebê, perguntando se Samantha estaria disposta a ir tão longe. Dário incentiva a Clarinha a se alimentar corretamente para se recuperar e iniciar sua reabilitação. Clara lembra que Dário prometeu levá-la ao jardim, mas Dário precisa da autorização de Flávia primeiro. No entanto, Clara insiste em sair para ver o sol e as flores. Pablo e Guigo seguem cantando na praça, sendo aplaudidos por diversas pessoas que deixam gorjetas. Pablo não aprecia que Guigo se exponha e o menino aborrecido retruca, dizendo que está irritado com Pablo por ser um ladrão de beijos. Pablo menciona que o livrou da polícia, mas Guigo responde que teria preferido ser levado. Então Pablo começa a chamar pelo policial e Guigo pede para ele parar. Pablo explica a Guigo que eles podem cantar por diversão, mas não em troca de dinheiro, para que o menino não se envolva em questões de adultos. Enquanto Pablo vai buscar o carro, uma garotinha se aproxima de Guigo e o avisa que ela vende doces naquele lugar, proibindo-o de cantar ali. A menina tosse e começa a se afastar, mas Guigo a enfrenta. Ela tenta intimidá-lo, mostrando-se valente. Salma observa Ângela seguindo Leonardo até sua sala, pedindo que ele a ouça. Leonardo insiste em não falar com Ângela, que exige seu direito de defesa. Ela assegura que não planejou nada disso e que a situação não é como Leonardo imagina. Ângela afirma que foi a primeira a se surpreender com a gravidez, mas Leonardo não acredita. Ângela insiste que está falando a verdade. Leonardo pergunta se também é verdade que Ângela está apaixonada por Álvaro e se é por isso que eles têm discussões de amantes no corredor do hospital. Leonardo segura Ângela pelos braços, exigindo uma resposta. Leonardo e Ângela estão prestes a se beijar quando Salma os interrompe e Leonardo admite que não pode ter Ângela por perto e pede que ela saia. Ângela pergunta como vai conseguir trabalhar com o Dr. Santillana se não pode nem conversar com ele.
Salma questiona se Ângela vai trabalhar com Leonardo, e Ângela explica que essa foi a instrução que recebeu, mas preferiria trabalhar em outro lugar. No entanto, essa foi a decisão de Geraldo. Salma se oferece para perguntar a Álvaro, mas pelo que sabe, não há vagas em outras áreas. Leonardo menciona que quanto mais distante Ângela ficar dele, melhor, e Ângela concorda. Salma promete a Leonardo que falará com Álvaro e Geraldo para transferirem Ângela, ao que ele agradece. Quando Nélida pergunta a Ângela por que está chorando, ela responde que teve uma briga com Leonardo. Nélida corrige, lembrando que é o Dr. Santilana e que todos ali são profissionais da saúde. Ângela concorda e explica que o Dr. Santilana não quer que ela trabalhe com ele e que ela também acha melhor assim. Nélida lembra a Ângela de seu sonho de ajudar as pessoas e de abrir uma clínica em sua cidade, afirmando que a Fundação Vega é o lugar ideal para isso, especialmente ao lado do Dr. Santilana. Ângela concorda, mas lamenta a possibilidade de perder um emprego, pois não há outras vagas no hospital, além de mencionar seus problemas pessoais com Leonardo. Para Ângela, tudo foi uma surpresa. A discussão com Leonardo, a gravidez e a incerteza sobre continuar seus estudos, já que não sabe se conseguirá a bolsa. Nélida incentiva a Ângela a não desistir, especialmente por causa do bebê. Geraldo ouve Adela e Luz conversando na cozinha sobre a gravidez de Ângela e as questiona. Adela confirma, explicando que Ângela descobriu ontem e pede que ele não a demita do hospital. Geraldo assegura que jamais faria isso e pergunta quem é o pai da criança. Adela revela que é Álvaro. Furioso, Geraldo declara que o casamento de Samantha e Álvaro terá que ser cancelado. Samantha acusa Álvaro de saber sobre a gravidez de Ângela há muito tempo, assim como Ângela. Álvaro já não se importa com o que Samantha pensa. Quando questionado, Álvaro mente dizendo que não quer ter um filho com Ângela, e Samantha diz que ele deve pedir a Ângela que interrompa a gravidez. Pablo propõe a Guigo uma trégua, sugerindo que ele não contará à Luz que o menino estava cantando no parque, e em troca, Guigo para de chamá-lo de ladrão de beijos. Guigo pede um tempo para pensar. Antes de entrar na vila, Guigo sente que está sendo observado, mas não percebe que a garotinha do parque o seguiu. Álvaro repreende Samantha por insistir que ele pressione Ângela a abortar. Samantha argumenta que Álvaro não deseja o bebê e está incerto se é o pai. Álvaro defende que é o pai, pois Ângela conheceu Leonardo recentemente, mas Samantha sugere que o pai poderia ser algum cliente do tempo em que Ângela trabalhava como acompanhante. Álvaro confessa que quando Samantha fala assim, ele se arrepende de ter se casado com ela. Samantha, por sua vez, está cada vez mais arrependida, pois tudo isso indica que Álvaro ainda é apaixonado por Ângela e se o bebê nascer, ele nunca conseguirá se distanciar dela. Álvaro esclarece que ser o pai da criança não significa que ele voltará com Ângela. Samantha não acredita nisso e avisa que ele terá que escolher entre o filho de Ângela ou ela e sua fortuna. Se o filho de Ângela nascer, Álvaro ficará sem nada e Clarinha será expulsa do hospital. Nancy informa a Luz que estão reunindo todos os recibos de pagamento da conta de água, tanto físicos quanto online. Preocupada, a advogada pergunta se Luz pretende se divorciar de Félix e prosseguir com o pedido de guarda do filho. Tristemente, Luz revela que decidiu dar mais uma chance a Félix porque ele prometeu pagar a cirurgia de Guigo. Nancy adverte que Félix é agressivo e poderia voltar a machucá-los. Ao encontrar Abel, Guigo oferece o dinheiro que ganhou cantando no parque para ajudar a pagar a dívida, deixando Abel indignado, e ainda mais ao saber que Pablo o ajudou. Guigo ameaça fazer fofoca para a Luz, obrigando Abel a aceitar sua oferta. Guigo continua com a sensação de estar sendo vigiado. Nancy faz Luz prometer que vai refletir melhor antes de voltar com Félix. Luz e Nancy discutem as dificuldades que muitas mulheres enfrentam para cuidar de seus filhos e como frequentemente são maltratadas pelos maridos. Salma aconselha Ângela a construir uma família com Álvaro e deixar de lado Leonardo. Com indignação, Ângela lembra que Álvaro tem uma esposa, mas Salma destaca que Álvaro ama Ângela e não Samantha. Ângela não aceita os conselhos de Salma e questiona se Samantha não é sua amiga.
Salma argumenta que Samantha não é amiga de Ângela e que no lugar dela faria isso e muito mais para garantir um lar para o filho. Ângela ressalta que elas não são iguais. Salma concorda que não é uma pessoa tão boazinha quanto Ângela, mas sabe lutar pelo que quer. Nancy desabafa com Luz sobre a dificuldade de encontrar um homem que não se sinta intimidado por sua independência como mulher e sua carreira profissional. Ângela afirma que não ama Álvaro e jamais cometeria o mesmo tipo de ação baixa que Salma fez com ela e Samantha. Salma lembra que Álvaro se casou com 2 mulheres e Ângela exige que ela se cale. Salma afirma que apesar de Ângela estar magoada com Álvaro, isso não muda o fato de que ela ainda tenha sentimentos pelo pai de seu filho. Flávia conta para Júlio que ela e Sandro tinham um relacionamento, enquanto Júlio revela que também acabou de ficar viúvo. Júlio e Flávia combinam de sair para conversar no dia seguinte. Salma relata para Álvaro que Ângela e Leonardo não querem trabalhar juntos. Álvaro destaca que somente Geraldo pode dar autorização para transferir Ângela, mas não pode pedir isso a ele, e sugere que seria conveniente que Salma conseguisse um falso namorado para não levantar suspeitas, além de servir para conquistar Leonardo. Abel elogia as muitas qualidades de Nancy e a convida para jantar, mas ela recusa por estar sobrecarregada de trabalho. Abel tenta ajudá-la, mesmo sem entender do que se trata o trabalho dela. Na cama, Dário pensa em Clarinha, deixando Samantha irritada por não dar ouvidos às suas queixas sobre a gravidez de Ângela. Ignorando as preocupações de Dário, Samantha decide passar a noite com ele. Adela tranquiliza Ângela, garantindo que os problemas atuais serão insignificantes comparados à responsabilidade e alegria de ter um filho. Ângela se preocupa com seu trabalho e a obtenção de uma bolsa de estudos. Adela aconselha a continuar trabalhando, estudando, amando e cuidando de seu filho, que é o maior tesouro. Samantha avisa Dário que ninguém pode dizer o que ela deve fazer ou quando deve sair. Ao receber uma ligação de Álvaro, Samantha ironicamente informa que teve que viajar para Guadalajara por causa de um problema de trabalho e em seguida irá para Nova York para surpreendê-lo. Álvaro pergunta com quem ela está e Samantha responde de forma enigmática. Álvaro pede para Samantha não provocá-lo e ela o ameaça mandar para o inferno e tirar sua irmãzinha do hospital. Álvaro sugere que eles se acalmem, mas Samantha afirma que daqui para frente as coisas serão do jeito que ela quiser. Guigo se assusta com um barulho no meio da noite. Ângela envia uma mensagem para Leonardo dizendo que não queria magoá-lo. Leonardo não responde, lamentando ter se apaixonado por ela. No dia seguinte, Oscar e Samantha planejam o casamento no jardim da mansão Vega. Geraldo adverte Samantha que não permitirá seu casamento com Álvaro e a repreende por não tê-lo avisado que passaria a noite fora. Samantha rebate, lembrando que já é adulta o suficiente para tomar suas próprias decisões. Geraldo concorda, desde que ela não more mais sob seu teto, aliviado por Beatriz não presenciar a transformação da filha. Geraldo argumenta que o casamento é uma aberração, mas Samantha insiste para que ele não interfira, lembrando de que ele não pretende comparecer à cerimônia. Furioso, Geraldo exige que Álvaro deixe sua casa. Álvaro, por sua vez, pressiona Samantha para saber com quem ela passou a noite, e ela responde friamente que estava com seu amante.